conhece o papel da nutrição e da suplementação na saúde da tireoide? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a Camila Borduch. Ela é nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP, pós-graduada em Fitoterapia pela VP, pós-graduada em Bioquímica, Metabolismo e Aplicações Práticas em Atividade Física pela FAPES. Tem extensão em Bioquímica e Metabolismo pelo Instituto Health Metrics, é personal e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e atua em atendimento nutricional há mais de 15 anos, nas áreas de nutrição funcional e longevidade, nutrição esportiva, estética e comportamental. Que prazer conversar com você novamente. Prazer é todo meu. E a gente tem um tema muito interessante, né? Porque tireoide é uma das glândulas mais importantes, uma glândula fundamental, responsável pela liberação de T3, T4, que são hormônios que participam, mantêm o metabolismo e muitas outras funções, né? Então, hoje vamos explorar um pouquinho justamente qual que é o papel da nutrição, da suplementação na saúde da tireoide. E vamos no início. Quais são as principais funções da tireoide? A tireoide é uma glândula que rege o metabolismo. Ou seja, tudo que envolve o nosso metabolismo depende dos nossos hormônios tireoidianos. Perfeito. E assim, quais são alguns sinais de que a tireoide está funcionando corretamente, que ela está saudável? Eu costumo dizer que é mais fácil te responder o contrário. Quais são os sintomas relacionados a uma tireoide não funcionando muito bem? Então, os sintomas clássicos de pessoas com alterações na glândula da tireoide, normalmente, obstipação, então o intestino mais preso, as fezes mais ressecadas. As fezes também tendem a boiar quando a tireoide não funciona muito bem, porque a tireoide, ela estimula a nossa vesícula. Então, a vesícula é quem joga, né, a bile lá no intestino para fazer a emulsificação das gorduras. Então, quando você tem uma tireoide que não funciona muito bem, normalmente as fezes tendem a boiar. Mãos e pés frios, formigamento nas mãos e nos pés. A pessoa tem uma tendência a ter muito frio. Também temos algumas relações com algumas alterações, principalmente relacionadas à mulher. Então, endometriose, miomas, ovários policísticos. Por quê? É o T3 quem faz a transformação do colesterol em pregnenolona, que é o precursor de progesterona. Então, outros sintomas de tireoide não funcionando muito bem. Inchaço, retenção de líquidos. Quando a gente fala em dificuldade ali, aqueles desafios maiores no emagrecimento, a gente tem que avaliar também a saúde da nossa tireoide. É claro que a tireoide, quando ela não está funcionando bem, não vai gerar 10, 15 quilos a mais. Mas de 4 a 6 quilos e normalmente de inchaço pode estar relacionado a uma tireoide que não funciona muito bem. Queda de cabelo, unhas muito frágeis, cansaço, aquela fadiga onde a pessoa fala, nossa, tô assim tentando me arrastar e não consigo. Memória ruim, concentração, ou seja, tudo que rege o metabolismo, tudo que depende
para funcionamento de energia do nosso corpo, a gente depende da tireoide. Um outro fator também que é interessante é a saúde digestiva. Como a tireoide rege o metabolismo, quando a tireoide não está em bom funcionamento, todo o processo digestivo fica mais lento, inclusive o processo da digestão estômago. Por isso que, consequentemente, pode gerar ali uma obstipação e o intestino um pouco mais lento. Perfeito, perfeito. É muita coisa, né? É muita coisa. E são sintomas até que inespecíficos, são sintomas fáceis de confundir com outras coisas. Qual que é a forma de, assim, afunilar essa suspeita para você pensar, que a pessoa pense efetivamente, isso aqui pode ser tireoide, ela precisa ter vários desses sintomas juntos. O que facilita nortear para tireoide? Olha, a gente tem ali exames laboratoriais, mas eu digo que não é o padrão ouro. Por que não é o padrão ouro? Porque os hormônios tireoidianos, eles são analisados por um método eletroquimioluminescência. Ou seja, ele é uma foto, eles colocam um corante ali para poder avaliar a quantidade dos hormônios, que a gente tem o T4, o T3 e o TSH. Porém, quando é avaliado o exame, existem alguns halogênios, como cloro, flúor e bromo. Então, eles imitam os hormônios da tireoide. Quando a pessoa ela tem uma contaminação, porque hoje esses elementos eles são muito presentes, né, na nossa vida, pasta de dente com flúor, água que é fluoretada, bromo encontrado em fermentos, na farinha de trigo, e o cloro, água que a gente toma banho, água de saneamento básico que as pessoas acabam consumindo. Isso tudo pode causar uma intoxicação no nosso corpo, e quando a pessoa vai fazer o exame de sangue, ele acusa as taxas de hormônios ok, porém a pessoa tem sintomas muito relacionados a um hipotireoidismo. Então, hoje, o padrão ouro mesmo, é a avaliação através do perfil hormonal, através da saliva. Mas como não são, nós temos apenas 2 laboratórios no Brasil que realizam esse exame, eu ainda acabo fazendo a avaliação de uma forma mais simples, que é avaliar a temperatura basal, ou seja, a temperatura ao acordar. Então, o ideal é que a nossa temperatura ao acordar esteja entre 36,5 a 36,8. Então, eu peço para os meus pacientes avaliarem a temperatura durante 5 dias. Mulheres, de preferência, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, até o 6º dia aí do período menstrual, porque a temperatura também oscila. Fazendo 5 dias consecutivos, a gente avalia ali como é que está a temperatura basal do paciente. Então, para mim, acaba sendo o padrão ouro, associando muito aos sintomas. Então, quando eu acabo atendendo pacientes assim, acabo direcionando para os médicos que trabalham comigo aqui na equipe, que nós temos médicos de medicina funcional, e aí eles acabam fazendo todo o tratamento e uma investigação um pouco mais a fundo. Por quê? Aí a gente precisa entender, será que essa tireoide não funciona por deficiência de nutrientes? Será que é uma deficiência de iodo? Será que tem que entrar com Lugol? Aí não é da minha área, eu acabo encaminhando para os médicos. Será que é um hipotireoidismo de conversão? É uma pessoa que usa anticoncepcional? Normalmente, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas têm um hipotireoidismo de conversão e acabam tendo também ali uma deficiência da progesterona por esse hipotireoidismo de conversão. E o que eu tenho avaliado muito deles é que, hoje em dia, muitas pessoas têm queixas de sintomas relacionados a um hipotireoidismo e muitas vezes não tratadas corretamente. Tem pessoas tomando antidepressivo e, na verdade, é um hipotireoidismo. Tem pessoas tomando anticoncepcional para tratamento de endometriose, de miomas. Em alguns casos, é uma deficiência na conversão do T4 em T3. Então, e a medicina tradicional acaba dando os medicamentos e a pessoa vai fazer o exame, os hormônios estão normais, entre aspas, e a pessoa tem muita queixa relacionada a uma tireoide ruim.
E é muito complicado isso, porque as pessoas às vezes elas se sentem, meu Deus, eu tenho um problema que ninguém descobre e entra num quadro depressivo. Alguns fatores que hoje em dia são bem comuns acabam alterando muito o funcionamento da nossa tireoide, como o cortisol. Então a gente tem que sempre avaliar ali cortisol, a tireoide, adrenais e gônadas. Essa tríade caminha junto. Então, muitas pessoas com um hipotiroidismo e às vezes diagnosticado ali com depressão. A gente tem que pensar muito que o cortisol, ele é fundamental. Muitas pessoas encaram o cortisol como sendo vilão. Ele é ruim quando muito elevado, mas quando muito baixo, ele também é ruim. E tanto muito elevado quanto muito baixo, ele impacta na saúde da tireoide. Então, olhar o paciente de uma forma integrativa é fundamental, mesmo nós nutricionistas, porque a gente pode auxiliar muitos médicos no tratamento, avaliando o paciente como um todo. Perfeito. E Camila, de forma geral, aqui a gente está falando do que pode dar errado à tireoide, muito focado em uma tireoide hipofuncionante, né? Um hipotireoidismo. Essa é a principal alteração? Quais são outras possíveis alterações que podem acontecer com a tireoide? Nós temos de alterações tireoidianas, nós temos o hipotireoidismo, quando há uma deficiência ali na produção hormonal, na conversão também, e nós temos o hipertireoidismo, quando essa tireoide começa a funcionar muito rápido. Então, normalmente a pessoa tem ali insônia, a pessoa tem uma tendência a ter taquicardia, ela tem uma tendência a emagrecer muito rápido, muita agitação. É mais comum o hipotireoidismo do que o hipertireoidismo. E nós temos também algumas doenças autoimunes relacionadas à tireoide. Então, a gente tem Graves, que é aquela que os olhos saltam, né? Na maioria dos casos, que normalmente é o hipertireoidismo. E nós temos o Hashimoto, que é uma doença autoimune. Ambas são doenças autoimunes relacionadas à tireoide. Quando a gente pensa em doenças autoimunes, é fundamental que a gente cuide do intestino, que a gente dê um suporte para o fígado, porque pessoas portadoras de doenças autoimunes têm uma tendência a ter uma baixa função de detoxificação, ou seja, elas acabam acumulando mais toxinas no organismo. E isso faz também com que a tireoide piore o funcionamento. A tireoide é uma glândula que armazena muitas toxinas. Então, até eu estava lendo algumas coisas sobre essa parte de toxinas ambientais, e a mulher, ela acaba acumulando mais toxinas no sistema nervoso central. E o homem nos testículos. Então, até muito mais comum mulheres com Alzheimer do que homens, e homens com mais alterações aí de câncer relacionado à próstata, testículos, justamente porque são órgãos que acabam acumulando mais toxinas. E hoje em dia a gente vive num ambiente que é extremamente... Eu falo que a gente nós não estamos adoecendo, nós estamos literalmente sendo intoxicados. Então, sem dar um suporte para o fígado, a gente não consegue melhorar doenças autoimunes, assim como o intestino. Então, a alimentação é fundamental, é uma alimentação compatível. Vamos então puxar a sardinha para o nosso lado agora. E pensando na tireoide, como é que tem que ser essa alimentação para a gente ter uma saúde tireoidiana? Então, é importante que quando a gente pensa em saúde tireoidiana, quanto menos inflamatória for essa alimentação, melhor. Ou seja, reduzir açúcar, produtos ultraprocessados, então embutidos, né, salsicha, presunto, mortadela. A gente tem que reduzir também o consumo de produtos não industrializados, porque o industrializado em si não necessariamente ele é ruim, mas refrigerantes, farinha de trigo em excesso, gordura saturada em excesso. Então, quanto mais natural for essa alimentação, mais baseada em raízes, sementes, as oleaginosas, que são ricas em zinco, a castanha do Pará, que é rica em selênio, que é um mineral fundamental, porque a gente tem o funcionamento das enzimas que fazem a conversão de T4 em T3. Então, algas são bem interessantes porque são fontes de iodo.
Então, o iodo também ele é fundamental. E hoje o que acontece? Como a gente tem muita intoxicação por cloro, flúor e por bromo, esses halogênios eles impedem a entrada do iodo para a função da tireoide. Então, algas são bem interessantes. Gosto muito de usar clorela. A clorela ajuda no processo de detoxificação também e é ali uma fonte natural de iodo. A gente tem que pensar também em vitamina A. A vitamina A ela é fundamental para a saúde da tireoide. A gente tem que pensar em ferro. Então, principalmente as pessoas que têm uma alimentação plant-based, os vegetarianos que têm uma tendência a não ter um bom aporte ali de ferro, é importante que a gente avalie ali se há uma necessidade de uma suplementação. Então, gosto muito de indicar para os pacientes o consumo. Antigamente a gente falava que fígado era um alimento que acumulava toxinas, né, do boi, e hoje a gente sabe que é um alimento ali que é bem completo, então ele é rico em complexo B, ele tem ferro, então eu peço para os pacientes pelo menos consumir uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana quando for possível, porque quando a gente consegue ofertar todos os nutrientes que são importantes para o nosso corpo, a gente faz com que essa tireoide funcione muito bem. E na maioria das vezes é só corrigir os fatores nutricionais, porque é bem comum hoje em dia mulheres com deficiência de ferro. A mulher ela perde sangue todo mês e muitas vezes essa ferritina está ali abaixo de 70, de 80. O ideal é manter em níveis ali de 100 para que a gente consiga ter uma boa reserva de ferro. Então, eu atendo pacientes com ferritina de 19, ferritina de 8 e que aí só pela suplementação via oral e só pela alimentação a gente não consegue melhorar a saúde dessa pessoa. Então, acaba encaminhando para os médicos para fazer uma infusão de ferro. E aí a gente consegue elevar os níveis de ferro e depois a gente vai mantendo ali pela alimentação, pela suplementação, cuidando do processo digestivo, cuidando do intestino, que eles são fundamentais para que a gente consiga absorver os nutrientes. Ou seja, não adianta só entrar com suplementação de zinco, de selênio, de tirosina, né? Então, assim, uma alimentação rica em fenilalanina, que é um aminoácido fundamental também para a produção de tirosina, para a gente conseguir produzir hormônios tireoidianos. Então, a nutrição, eu falo que às vezes a nutrição pode não curar, mas sem a nutrição não há cura, porque ela é fundamental para que a gente consiga equilibrar o nosso corpo e oferecer nutrientes. Nós somos formados de nutrientes, então sem uma boa oferta de nutrientes, o nosso corpo passa a não funcionar muito bem. Perfeito. E aí você falou então quais são todos os nutrientes fundamentais para que a tireoide tenha esse correto funcionamento, né? Na sua prática, como entra a suplementação? Que suplementos você costuma trabalhar para a saúde da tireoide? Pensando em tireoide, nunca deixo faltar complexo B. Muitas vezes acabo suplementando tirosina, o selênio, que é fundamental, a vitamina A. Aí acabo usando os outros nutrientes que trabalham em sinergia. Então a gente coloca magnésio, coloca cobre, que trabalha junto com o zinco, vitamina A, já coloco também as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E. Os que mais são importantes, o ferro, dependendo se... Eu não gosto muito de usar suplementação de ferro, porque ele acaba deixando o intestino um pouco mais ressecado, algumas pessoas não lidam muito bem com o ferro, então na maioria das vezes se tiver que usar em doses mais elevadas, eu encaminho para o médico, mas tento ali ofertar muito através da alimentação, de alimentos como o fígado, a carne vermelha, mas não em excesso, porque também a gente tem ali, né, estudos que o excesso de carne vermelha pode ser também ter uma ação mais inflamatória, piorar ali a saúde do intestino. Então, os nutrientes que normalmente eu acabo indicando, e quando penso em iodo, eu uso muito algas. Então, eu gosto de usar Ascophyllum nodosum, que também é uma alga fonte ali de iodo, ou iodeto de potássio, que é fundamental ali também para que a gente consiga um bom aporte de iodo para que essa tireoide funcione bem. E desses nutrientes que você costuma suplementar para a tireoide, né? Zinco, selênio, vitamina A, complexo B, vitamina D.
A dosagem tem alguma mais específica para tireoide ou é dentro das recomendações diárias? Eu normalmente eu suplemento doses, acaba sendo muito individual, né? Porque eu preciso pensar muito ali quanto cada pessoa tem de necessidade. Mas o iodeto de potássio, eu coloco às vezes uma dosagem um pouquinho mais elevada, às vezes de 5 a 10 miligramas. Zinco, acabo trabalhando entre 15 e 30 miligramas. Selênio, gosto de usar muito selênio metionina, 100 microgramas. Complexo B, aí eu acabo colocando também específicos, né, de quantidades, mas se a gente for falar num geral aí, de cada vitamina do complexo B, colocaria de 10 a 15 miligramas. Tirosina, eu acabo usando 500, assim depende, de 200 a 500 miligramas também para ser fracionados ao longo do dia. Qual mais? Vitamina A vitamina D também é muito importante, principalmente quando a gente fala em doenças autoimunes, mas também a gente tem que acompanhar com o PTH, porque tem pessoas com vitamina D de 140, mais um PTH de 50, ou seja, dá para subir ainda mais a vitamina D. Então, não existe um valor ideal de vitamina D, a gente precisa acompanhar o PTH em conjunto. Então, a suplementação acaba sendo um pouco mais individualizada, porque aí eu tenho que ver o quanto eu consigo ofertar de nutrientes através da alimentação e o que eu vou precisar complementar com a própria suplementação, porque está no nome, né? Suplemento é o que a gente não consegue colocar a partir da alimentação. Então, eu priorizo a alimentação e complemento ali com nutrientes na fórmula que eu vou prescrever. Fantástico. Camila, muitíssimo obrigada mais uma vez, um show de conhecimento aqui. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. A gente recebeu várias pessoas comentando destes sintomas que você falou, que são tão comuns hoje em dia, né? Porque o hipotireoidismo realmente ele tem aumentado de frequência significativamente nestes nossos tempos modernos. E aí, o que você deixaria de dica, de passo a passo aqui para uma pessoa que ela está percebendo alguns destes sintomas e ela quer começar a cuidar de sua tireoide? É importante melhorar a alimentação. E quando a gente fala melhorar a alimentação, é comer quanto mais comida, ou seja, que a natureza te oferece, e reduzir produtos que são produzidos pelo homem. Porque quanto mais alimento, quanto mais variedade a gente conseguir através da alimentação, mais um aporte nutricional acaba sendo melhor. Então, acho importante também o consumo de oleaginosas, então principalmente aí a castanha do Pará, que é uma fonte fundamental de selênio. Algas, hoje em dia não é tão comum encontrar, então acabo colocando ali a clorela, como é um suplemento mais fácil para a gente encontrar e é uma boa fonte ali de iodo. O sal é iodado, mas a biodisponibilidade desse iodo não é tão boa quanto quando a gente usa as algas. Então, a exposição à vitamina D, então a gente ativar a vitamina D, a exposição ao sol,
quando as pessoas não conseguem se expor de corpo inteiro, eu peço para tomar sol na palma das mãos, que nós temos aqui receptores também de vitamina D, porque muitas pessoas acabam usando o filtro solar e a gente não consegue ativar essa vitamina D, então quando você expõe as suas palmas das mãos ali de 5 a 8 minutos, você já consegue ter ali uma boa ativação da vitamina D. Ficar muito atento com a ingestão de proteínas, porque a gente precisa de aminoácidos para produzir hormônios, e principalmente hormônios tireoidianos. Então, hoje é muito comum as pessoas uma alimentação muito rica em farinha. Então, assim, o que eu como de manhã? Pão com manteiga, leite com café. À noite eu não janto, aí eu como um pãozinho com queijo. Ou seja, falta proteína, falta aminoácidos para que a gente consiga fazer a produção desses hormônios que são fundamentais para o nosso metabolismo. A gente tem que pensar também na redução da inflamação. Então, quando a gente melhora a nossa alimentação, rica em fibras, em nutrientes, a gente melhora também o nosso intestino e o nosso estômago para que a gente consiga absorver esses nutrientes que vêm através da alimentação. Fantástico. E se você está sentindo tudo isso, procura um médico, procura um nutricionista, né? Que vai também fazer toda a investigação, descobrir se é de fato o caso da tireoide, porque pode ser muitas outras coisas, né? E que vai cuidar com a alimentação, que vai cuidar com a suplementação, que são fundamentais, ou medicação, caso seja necessário, para fazer a recuperação desse caso, né? Exatamente. Camila, muitíssimo obrigada. É um verdadeiro prazer conversar com você. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra deles compartilhar com esse conhecimento e desejo que você também continue esse trabalho lindo aí que você faz, expandindo o conhecimento e amando a nutrição como você ama. É nossa missão divina, né? E para todos vocês, muito obrigada por acompanhar, curtam, compartilhem com a Karina Nutri. A gente se vê!